No seu caso, nós vamos precisar usar um aparelho autoligado, tá bom? Mas, doutor, o que é aparelho autoligado? Bom, essa é uma das principais dúvidas que os meus pacientes têm, que é um aparelho convencional e um que é um aparelho autoligado. E você sabe qual a diferença? Esse vídeo aqui nós vamos demonstrar para vocês quais são as principais diferenças do aparelho autoligado em comparação ao aparelho convencional. Qual a diferença de um para outro? Por que utilizar o autoligado e não o aparelho convencional? Então, para isso vocês precisam primeiro entender a principal diferença entre esses dois aparelhos. Para isso a gente vai utilizar um bracket convencional e um bracket autoligado. E para fazer a simulação do que seria o fio ortodôntico, a gente vai utilizar essa vareta. Então imagine que aqui é um bracket no dente do paciente e aqui é o fio ortodôntico. Então vamos ver qual é a principal diferença. A principal diferença entre os dois é que um não vai precisar da borrachinha que envolve o bracket para segurar o fio. No bracket autoligado, ao invés de ter a borrachinha em volta do aparelho para segurar o fio, ele tem uma portinha. E essa portinha é que vai impedir que o fio saia. Então, é ela que vai prender o fio ao bracket. Ele precisa dessa portinha. Então, esse é o aparelho autoligado. Autoligado porque ele mesmo se liga. Ele não precisa de uma ligadura a mais. Diferente do aparelho ligado, que ele necessita de uma ligadura. E no caso do aparelho convencional, são as borrachinhas, são os elastiques. Então vamos lá, como é que é feita essa ligadura? O fio é colocado no aparelho e então é preso com esse elastique. Então esse é um aparelho ligado, tá vendo? Um aparelho ligado. Para segurar, ele precisa dessas borrachinhas. E vamos ver qual a diferença de um para o outro. Por que a gente utiliza o autoligado ao invés de convencional? Por que a gente prefere isso? Porque, em comparação ao aparelho convencional, o autoligado ele tem menos atrito. Por ele não ter necessidade de colocar essa borrachinha ao redor do aparelho, ele vai ter menos atrito. Aí vocês imaginem só o movimento, a liberdade que esse aparelho tem. Ó, vejam aí. Enquanto um se movimenta facilmente, o outro vai ter a dificuldade da movimentação simplesmente porque tem essa borrachinha segurando. Ele vai se movimentar? Vai. Mas vai ser um movimento mais lento. Vai ter mais atrito entre o aparelho, que está preso a essa borrachinha, e o fio. No caso, a gente está preferindo o autoligado, em muitos casos, por conta dessa liberdade de movimento. O dente ele consegue se movimentar muito mais facilmente do que com um aparelho convencional. Ó, vocês percebam que a facilidade da movimentação é muito maior no aparelho autoligado para o convencional. Então, essa é a principal diferença, a ligadura. E quais são outras diferenças que a gente consegue perceber? Bom, por o aparelho autoligado não necessitar dessa borrachinha, ele vai ser mais biológico, ele vai ser mais higiênico, por conta que essas borrachinhas, elas sofrem deterioração com o tempo. Elas vão absorvendo pigmentos, elas vão mudando de cor, elas favorecem a adesão do biofilme no aparelho, da placa bacteriana ao redor. Não sei se vocês já perceberam, mas em alguns pacientes, algumas pessoas que utilizam o aparelho convencional, essa borrachinha ela fica como se tivesse uma massinha ao redor, fica com biofilme. Tudo bem que isso pode ser também por conta de uma má higienização, mas com o aparelho autoligado, por não ter essa borrachinha, ele vai ser mais higiênico. Então essa é uma outra vantagem do aparelho autoligado. Em comparação ao aparelho convencional, existem diversas vantagens, algumas características que só nós ortodontistas que entenderemos quais são essas diferenças, mas basicamente é essa
Ó, a diferença de atrito entre um bracket e outro é muito grande. E por isso, o aparelho autoligado ele é mais rápido. Por isso, a gente consegue fazer mecânicas precoces com esse aparelho. A gente consegue usar elásticos, por exemplo, já no início do tratamento e com isso reduzir o tempo do tratamento. Então, essa é a principal diferença entre o aparelho ligado e um autoligado. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre o aparelho convencional e o aparelho autoligado. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder, tá certo? Então envia um direct, chama no WhatsApp que a gente vai te responder, tá bom? E qual você escolheria? Esse ou esse? A resposta é sua. E se você quiser me conhecer um pouco mais, você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.